paz do Senhor para a amada igreja, irmãos. Em reverência à palavra de Deus, vamos ler aqui em Salmos 25, do 1 ao 12. Amém? Encontraram? Nos diz assim: oração por auxílio divino. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, com efeito dos que em ti esperam. Ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, da tua bondade, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembre-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Irmãos, nesta manhã eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nós estamos num trimestre abençoado que na nossa lição está o título Uma Jornada de Fé. E nós sabemos que jornada você tem que percorrer, jornada você tem que alcançar algo. Então, numa síntese, resumida, eu preciso aqui passar lições de alguns homens. Eu não vou aprofundar, mas que vai dar para os irmãos entender como que esses homens, dentro de uma obediência, de uma perseverança, mesmo vivendo momentos de tribulação, de ansiedade, prosseguiram rumo a realizar a vontade do Senhor em suas vidas. E um deles, Moisés. Nós estamos vendo Moisés como um líder libertador. Na vida de Moisés, era como se tivesse sido marcado para que Moisés não chegasse aonde que o Senhor queria que ele chegasse. Por quê, irmãos? Porque no período do nascimento de Moisés, tinha sido dada uma ordem a Faraó. Faraó tinha dado uma ordem que matasse todos os hebreus. E nós sabemos que no nascimento de Moisés, essa ordem já havia dado. Então teria que ser morto todo menino. E nasce Moisés. E o que acontece? Moisés, seus pais conseguem ficar com Moisés ainda por 3 meses. Passando isso, a mãe de Moisés coloca Moisés num cestinho, e nesse cestinho era que alguém pudesse cuidar de Moisés, porque todo menino que nascesse nesse período, ele seria lançado no rio Nilo. E nós, estudando a palavra, nós sabemos que o rio Nilo, ele iria morrer afogado ou seria comido por crocodilos. Mas começa aí a trajetória da vida de Moisés, o chamado de Moisés, porque não foi o colocar Moisés nesse cestinho que impedia a jornada na vida de Moisés. E aí Moisés fica por 3 meses com seus pais. Depois, quando chega numa determinada idade, Moisés volta e ele
vai ser criado pela filha de Faraó, porque quando ele vai para esse rio, ela e suas donzelas se banhando, ele é resgatado por ela e ela procura alguém para que pudesse criar Moisés. E aí, quem passa a ficar com Moisés? Moisés retorna para os braços da sua mãe. Então, nós vemos como que Deus trabalha na vida daquele que já foi separado e escolhido por ele. E nós vemos ali a trajetória da vida de Moisés. Moisés retorna ao Egito, depois de ter sido criado por seus pais, e ali Moisés passa a ser instruído dentro daquela cultura egípcia, e diz a palavra que ele foi instruído cientificamente, como um diplomata. Mas o que acontece? Moisés ali dentro, ele sendo um hebreu, ele viu os maus tratos do povo egípcio com os hebreus, e Moisés, na sua ira, ou seja, ele que no defender um hebreu, ele mata. E aí Moisés sai de dentro desse palácio e Moisés vai para um deserto. E Moisés fica 40 anos nesse período. Então, irmãos, eu quero dizer que quando Moisés sai dali, nós sabemos que o Senhor é aquele que prepara cada um para aquilo que ele chamou. A cada um de nós, muitas das vezes nós falamos assim: quem somos nós? Quem sou eu para falar? Mas quando Moisés volta para esse lugar, ele vai apacentar ovelha, e quando ele apacenta ovelha, ele entende que ele precisa tratar dessa ovelha com carinho, com respeito, com zelo, e viver na dependência de Deus. E nessa experiência de dependência com Deus, Deus faz um chamado a Moisés nesse período que ele está apacentando essas ovelhas, e Moisés retorna como um libertador. Só que Moisés reluta. Moisés: Senhor, eu tenho os lábios firmes, como que eu vou falar com esse povo? Por quê? Porque Moisés, nesse período que ele fica ali junto dos egípcios, ele não se afasta totalmente, mas os hebreus já de repente não via mais Moisés como um hebreu, e ali ele fala, pede auxílio a Arão, por intermédio de Deus. Deus aceita e vai Arão, porque Arão já era produto do meio. Por exemplo, eu trabalho numa determinada unidade. Então, se alguém precisar de uma ajuda dentro dessa unidade, o que as pessoas vão fazer? Não vão a outro irmão que não tem facilidade em entrar lá. Já no meu caso, já é fácil. Olha só, Estel, eu estou precisando de um favor para você ir lá dentro do Rocha Faria e resolver uma causa. Então, assim Deus fez, quando Deus permitiu que Arão fosse, mas como auxiliador de Moisés. E chegando ali, eles vão até Faraó para interceder e diz: olha, o povo precisa celebrar. E o que Faraó faz? Faraó começa a retrucar: quem é Deus para falar? Eu não vou liberar esse povo. E o povo não entende, começa a murmurar. Irmãos, a murmuração, ela traz divisão, ela traz contenda, ela traz separação de Deus. E o que aconteceu? O povo que poderia ser resgatado o mais fácil, ser rápido, mas o povo ainda precisou amargar ali, porque falou demais, porque murmurou. Questionar, você posicionar algumas coisas diante do irmão é uma coisa. Olha, irmão, eu não gostei disso, é isso. Mas nós vemos que na lição de hoje teve o arraial foi consumido da parte de trás, porque havia um tititi, alguém que de repente lá atrás falava alguma coisa que eu aqui não conseguia ouvir. Então, para Deus, está contendendo com Deus, porque quando Deus chama Moisés, Deus chamou para que ele resgatasse aquele povo com pressa. Mas o que o povo faz? Sem entendimento, o povo acaba sendo ali, passando mais tempo para poder depois Moisés conseguir sair. Mas no decorrer aqui nós vemos que nada impede o agir de Deus na vida do homem, porque muitas das vezes Faraó é como aquele inimigo que você quer passar, você quer trilhar um caminho, você quer sair, mas Faraó está dizendo: você não vai, eu não vou permitir você sair. Mas o povo de Deus, aquele que é fiel, aquele que tem compromisso, a porta do Senhor está sempre aberta para que ele possa passar, para que ele possa triunfar. E desta forma Moisés consegue, irmãos, resgatar esse povo de dentro do Egito.
E nessa entrada, nessa dependência, nós vemos que quando Moisés ele vai para o deserto, ele aprende a ser dependente. Nós precisamos ser dependentes de Deus na totalidade, não é parcialmente. Nós precisamos ser obedientes a todo custo, porque o Senhor, Ele olha, Ele atende para aquele que é obediente. E aqui, irmãos, nós vemos que quando o povo murmurou, em Efésios nos diz assim: a murmuração só cessa apenas quando crucificamos o eu e entronizamos Cristo somente. Então, irmãos, a murmuração, o murmurador precisa ser crucificado eu na vida dele para que Cristo possa agir. E desta forma, Cristo agiu no meio do povo e o povo saiu. E nós vemos aqui também a vida de Davi. Por que eu estou citando Davi? Os irmãos podem falar: mas Davi pecou. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem dependente de Deus. Davi, ele tinha as suas crises, os seus momentos de pecados, de transgressões, mas ele recorria sempre aos pés de Cristo, porque ele sabia que o perdão estava no Senhor. E nós vemos no decorrer da trajetória de Davi, o seu chamado foi para que ele assumisse o reinado. Mas antes de Davi assumir esse reinado, Saul já estava. Então ele tinha que esperar. E ele foi ungido. Entra Samuel na casa de Jessé, vê os irmãos de Davi, mas pergunta: ainda falta um. E aí o Senhor lhe diz assim: olha, Samuel, não olha para a aparência, não olha para o olho, não vê se ele é gordinho, não vê se ele é escurinho, não vê se ele está vestido bem, não. Porque eu sou aquele que olha o que está lá no interior do homem. E nesta manhã, irmãos, o Senhor está olhando o interior de cada um. Muitas das vezes nós falamos assim: eu sou fraco, eu não consigo prosseguir. Só que o Senhor é aquele que já determinou algo para a sua vida, como ele determinou na vida de Moisés. Moisés era para ser morto e Moisés viveu. Moisés ficou o tempo que ele teve que ficar, mas Moisés saiu como libertador do povo de Israel. E assim nós vemos Davi como rei. Davi se assentou no tempo determinado. Os irmãos vê que houve tempo, e muitas das vezes nós queremos que um tempo de Deus seja o nosso tempo, e não é assim. E Davi teve que ir para um deserto, e ali Davi relutando, fugindo de Saul, porque Saul tinha um espírito que atormentava. Mas Saul, ele também queria que alguém tocasse uma harpa. A princípio, Saul se agradou de Davi, mas como vocês sabem, o inimigo, ele é aquele que quando ele sabe, porque ele sabe que você tem um chamado, ele procura impedir, ele procura intentar e dizer para você: hoje tu não vem aqui não, hoje você não passa por esse caminho não. E muitas das vezes nós ficamos amedrontados e tentamos correr. E Davi, nessa corrida dele, ele tentando fugir, tentando esconder, ele sabia que o Senhor o tinha separado, o Senhor estava com ele. E o que mais me impressionou foi quando mesmo Saul, nessa crise de espírito atormentado, o que Saul faz? Saul desperta uma inveja, porque ele viu que venceram algumas guerras, porque o povo, os filisteus, eles sempre tentavam contra o povo de Israel. Então, eles estavam sempre tentando fazer algo traiçoeiramente. E o que aconteceu nisso? Quando as mulheres vêm cantando após uma guerra que Saul destruiu 1.000 milhares e Davi 10.000, quem é esse? Esse pode assumir meu lugar, irmão. O seu lugar ninguém assume, porque já está separado por Deus. Se Saul tivesse permanecido naquilo que Deus separou para que ele pudesse estar lá, ele teria sido um vitorioso. Mas Saul fez aliança de forma que ele viesse estar atormentado, porque ele consultava aquilo que não era para consultar. E nós temos que ir diante do Senhor. Por isso que hoje vocês estão aqui. Muitas das vezes nós falamos assim: escola dominical. Irmãos, eu aprendi que na escola dominical eu caminho com a palavra, porque aquele
que muitas das vezes diz assim: eu não tenho tempo para ir. Irmã, nós não vamos ter tempo para ir para lugar nenhum. Se nós não temos tempo para estar aqui na presença de Deus, na escola dominical, onde que a palavra vai ser enraizada em nós e nos nossos filhos, irmãos, estar aqui não pode ser melhor do que estar lá fora. E aí, irmãos, nós vemos que nesse decorrer, Davi, ele tem uma oportunidade de atacar o seu inimigo, mas Davi respeita. Sabe por que Davi respeitou? Porque ele entendeu que ainda não era o tempo de Deus dele ir contra, e ele iria pecar. Então ele mostrou para Saul que através daquela orla que ele teve a oportunidade de cortar e mostrar para Saul que ele poderia ter matado, mas ele não matou Saul. E ali, nesse período, Saul reconhece de novo, pede perdão, mas o inimigo é aquele que está sempre no nosso pé. Ele não nos libera fácil, mas nós sabemos aqui que Davi foi marcado pela unção do Senhor. Davi pecou, Davi transgrediu, mas o que Davi fez lá no Salmo 51? Senhor, dá-me um coração puro e um espírito reto. Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, coração puro e espírito reto. Não quer dizer que nós devemos pecar, porque nós já nascemos no pecado e nós sabemos que o Senhor é aquele que trabalha para que nossa vida seja purificada, porque pecamos, porque nós somos pecadores, por isso nós pecamos. Irmãos, nós nascemos no pecado, mas não significa que nós vamos viver de forma errada. E temos que reconhecer, apresentar a Deus as nossas fragilidades, tudo aquilo que muitas das vezes afasta o Senhor de nossas vidas. Nós vemos aqui, quando Davi peca, Davi pede que dê um coração, e aqui nesse mesmo texto que eu li diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, da tua bondade, que são desde a eternidade. O 6 e o 7. Não te lembra dos meus pecados da mocidade, nem da minha transgressão. Lembra-te de mim, segundo as tuas misericórdias. E nós vemos aqui que a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Davi entendia que mesmo como rei, mesmo chamado, mesmo ungido, ele teria que estar na dependência, na obediência de Deus. E Davi é apontado na palavra de Deus não como um adúltero, mas Davi é apontado como um homem segundo o coração de Deus, porque o Senhor é aquele que apaga as nossas transgressões quando nós damos oportunidade dele ser o nosso Salvador, ele nos direcionar, ele nos guiar. Então, nessa trajetória, Davi diz assim no Salmo 92, pela manhã anunciar a tua misericórdia e durante a noite as tuas fidelidades. Irmãos, hoje, se você está vivo, porque a misericórdia de Deus chegou, amanheceu na sua frente, porque pela transgressão de pecado nós não éramos para estar de pé, mas a graça do Senhor é aquela que nos garante e nos livra e nos dá oportunidade de à noite a gente poder declarar, anunciar a fidelidade de Deus. E como Deus tem sido fiel na nossa vida, assim Deus foi fiel na vida de Davi, Deus foi fiel na vida de Moisés. E outra lição que nós também podemos tirar foi da vida de José. José, aos 17 anos, Deus lhe faz uma promessa, sonhador, através do seu sonho, e seus irmãos começam a observar que algo aconteceria se eles não impedissem aquele momento os sonhos de José, porque os molhos de José ficavam de pé e o dele se inclinava, o sol, a lua e as estrelas ficava tudo em volta, e José governaria. O próprio pai de José fala: mas José, você reinará sobre nós. Irmãos, eu estou acelerando por causa da hora, tá? Mas fiquem ligados, ninguém está impedindo de dar glória, não atenta a minha pessoa, porque quem está falando é o Espírito Santo de Deus, não sou eu. Então, assim, dê glória, porque no louvor já pude sentir a presença de Deus nesse lugar, e eu sei que Deus está aqui. Então, irmãos, nós vemos que José foi jogado numa cisterna. Depois dali, Rubens
os irmãos de José tentaram matar, vem um libertador e fala assim, não, mata ele não. Aí Judá diz assim, então vamos vender, e José é vendido, e ali começa a vida de José. José é vendido e José vai parar na casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar tenta infamar José, e José faz o que, irmã? José foge, mas é chegada ao conhecimento de Potifar a trama, e o que é que acontece, irmãos? José é preso, e ali na prisão começa José a interpretar os sonhos. E José, naquela interpretação de sonho, ele ficava assim, lembra-te de mim, porque eu estou aqui, eu não fiz nada. E quando chegar lá na presença, intercede por mim, irmãos, quem intercede por você é o Senhor. Porque José, nessa preocupação que ele poderia ficar mais tempo, levou 13 anos para que a promessa fosse cumprida no coração, na vida de José. Mas José não deixou de ser governador do Egito. E quando José teve a oportunidade, o Senhor começou a inquietar Saul devido aos seus sonhos, que Saul queria explicação que haveria 7 anos, de escassez. O que acontece, irmãs? É chegado, o povo sai, os irmãos de José saem da sua terra e vai até onde José está, aonde? No Egito. E chega lá, José dá de conhecer, e os irmãos de José começam a se entristecer. Aí José, olha só, não fiquem assim, foi tudo permissão de Deus, só foi de forma assim, jeitinho que Deus deu para eu chegar aqui. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Senhor é aquele que nos usa, independente daquilo que tentam fazer com a gente. Muitos querem nos jogar numa cisterna, muitos querem jogar no buraco, mas o brilho que há na sua vida é peculiar para Deus. Você foi separado e ungido para Deus, para ser governador, para ser rei, para ser professor, para ser médico, irmão. Cada um de vós tem algo a ministrar. Deus não procura homens e mulheres pelaquilo que tem ou pelaquilo que possui ou deixa de fazer, mas que tenha um coração sincero, que renuncia, que seja obediente. E nós vemos aqui esses homens que dentro da sua obediência, dentro da sua pequenez, cada um passou a sua experiência, mas não deixou de atender o chamado do Senhor. Que nesta manhã nós possamos atender, a começar por mim que vos falo, o chamado do Senhor, porque nós não podemos correr. Muitos estão correndo atrás de nós, mas nós sabemos que nós já chegamos. Se estamos na dependência do Senhor, nós já chegamos. Para a conclusão da palavra, eu quero dizer para os irmãos que o Senhor fez de José um homem vitorioso. Ele fez de José um homem que nada pudesse, irmãos, ofuscar as coisas de José, porque José ali, irmãos, teve momentos de psicológicos, físicos. Ele teve momentos que afligiu, mas isso não deixou ele olhar para as coisas do alto. Então, irmãos, nós temos que pensar nas coisas que são do alto, que está lá em Colossenses, porque quando Paulo diz isso aos Colossenses, porque os Colossenses estavam vivendo uma vida infrutífera diante de Deus e estavam olhando só para as coisas da terra. Se você focar nos seus problemas, se você focar naquilo que foi feito por você, você não vai ser um vencedor. Mas José foi um vencedor porque ele acreditou. Então, irmãos, eu gostaria de deixar para os irmãos, irmãos, se estamos no pódio ou não, no alto ou perdendo, se estamos no pódio ou não, no alto ou perdendo, o mais importante é que, a despeito da vida, precisamos aprender a obedecer e depender de Deus. Depender de Deus, do que com as respostas, independente da qualidade do dia, de aprender a vida
de aprender a viver o dia, porque, irmãos, muitas das vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que vai nos acontecer, mas Deus é aquele que já preparou o seu dia. Então, esse foi o dia que Deus te deu para que você seja abençoado na face da terra. Alegre-se a cada dia, a cada manhã. Não deixa que as adversidades da vida impeçam o chamado que Deus tenha na sua vida. Seja tão somente obediente e dependente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.